Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações do Flamengo, que encerrou a preparação para pegar o Vasco, jogo nesse domingo no Maracanã, mais um jogo de casa cheia, lembrando que é 50-50, ou seja, 50% do lado do Flamengo, 50% do lado do Vasco, isso é maravilhoso, sou super a favor disso, sou contra a torcida única, sou contra 90%, 10%, como acontece nos clássicos lá no Newton Santos com o Botafogo. O Maracanã com certeza vai estar bonito demais e o Tite encerrou a preparação com novidade da equipe titular. Nós vamos comentar aqui, será que ele vai com força máxima, vai poupar pensando na Libertadores, tem jogo quinta-feira diante do Peñarol, jogo extremamente importante para o Flamengo na Libertadores da América. Nós vamos falar, De La Cruz vai ser relacionado ou não vai? Arrascaeta, apesar de não ter lesão, mas pediu para ser substituído no jogo de quinta, vai para o jogo ou não vai? E no ataque, será que Gabigol começa dessa vez? Nós vamos contar e também contaremos novidades do Vasco da Gama. Pois é, tem novidade lá também, informações apuradas e a gente vai trazer no vídeo de agora. Tem também Léo Pereira dando uma declaração super importante lá na Flá TV. A gente vai falar sobre isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes, pessoal, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração, qualquer ajuda será super bem-vinda. Se quiser colaborar de maneira financeira, tem o Pix aqui na descrição. Vamos para as informações? Vamos lá, pessoal. Vou começar falando do Léo Pereira, porque ele deu uma entrevista. Inclusive, Léo Pereira chamou atenção no Rock in Rio, hein? Falando um pouquinho da vida pessoal do cara. O cara tava lá, chamou atenção, colar de brilhante, dando entrevista. Pois é, que fase vive o Léo Pereira? Mas falando sobre o futebol, Léo Pereira deu uma entrevista importante à Flá TV. E durante essa entrevista foi abordado também, inclusive, muito bom conteúdo. Parabéns ao pessoal da Flá TV, conteúdo muito bom. Na verdade, a Flá TV tem produzido muitos conteúdos bons, sobretudo essas entrevistas, que eles chamam de resenha com craque, né? É um quadro lá bacana demais, parabéns ao pessoal da Flá TV. Mas durante essa entrevista do Léo Pereira lá na Flá TV foi abordado o assunto de jogadores em baixa que estão sendo vaiados ou que a torcida vem pegando no pé. E o Léo Pereira disse o seguinte, ele já passou por isso, inclusive. Quando ele chegou ao Flamengo, ele passou por isso, eu lembro muito bem. A torcida não queria ver o Léo Pereira pintado de ouro, era muito criticado, deu a volta por cima, hoje é titular na equipe do Flamengo, e ele disse, o mundo gira, a gente trabalha com humildade e pés no chão, sempre buscando dar o melhor. Nesse momento que estou podendo desempenhar o meu melhor em campo, claro que é gostoso e gratificante ter o carinho da torcida, mas eu queria fazer um apelo para aqueles que pudessem apoiar aqueles jogadores que eles estão pegando um pouco no pé. Esses jogadores não chegaram aqui por acaso e podem contribuir muito para esse restante de temporada. Todos treinamos para desempenhar o melhor nas partidas. Também tive momentos conturbados, jogos em que eu prejudiquei a equipe, mas nunca deixei de acreditar no meu potencial e nunca deixei de olhar para o que tenho de melhorar, afirmou Léo Pereira em entrevista à Flá TV. De certa maneira, eu concordo com ele. Óbvio, quem sou eu aqui para ficar dizendo ao torcedor o que deve ou não fazer? Eu não sou sommelier de torcida, longe disso. Mas, por exemplo, recentemente a gente pôde ver o Lohan, um jovem. Na época ele ainda tinha 17 anos, ele foi vaiado por uma parte da torcida presente no Maracanã. Eu achei aquilo surreal, a verdade é essa. Achei um tremendo de absurdo. Óbvio que foi a minoria, mas foi uma minoria que fez um barulho, tanto é que o Tite, na entrevista coletiva, reclamou disso, pediu para a torcida parar com isso. Sobre outros jogadores, eu acho que hoje o jogador que a torcida mais está pegando no pé é o Alan. Mas, repito, quem sou eu para dizer o que o torcedor tem que fazer ou não? Durante o jogo, eu sou totalmente contra vaiar, independentemente do momento do jogador. Pós-jogo, aí o torcedor, ele que pagou o ingresso, ele tem direito a fazer o que ele quiser, óbvio, dentro dos limites, né? Até mesmo da lei. Se quiser xingar, se quiser vaiar, aí é problema do torcedor.
mas durante o jogo eu concordo com o Léo Pereira, acho que poderia evitar. Mas o Alan, de fato, eu mesmo esperava muito mais desse jogador, infelizmente ele não vem desempenhando. Quer dizer que ele não vai conseguir desempenhar mais? Não. O Léo Pereira é um bom exemplo, o Cebolinha é um bom exemplo, vários outros jogadores. O próprio Pulgar chegou muito mal ao Flamengo, depois se tornou titular absoluto. Então, de certa maneira, eu concordo com o Léo Pereira e quero saber a opinião de vocês. Vamos falar de Flamengo e Vasco da Gama, porque as duas equipes fecharam a preparação para pegar para o jogo desse domingo. Jogo, repito, no Maracanã, 6h30 da noite. Vou começar com o Vasco da Gama, o visitante. Lucas Piton e Felipe Coutinho eram dúvidas para o jogo, foram relacionados. Isso é uma informação exclusiva que a gente trouxe lá nas outras redes sociais. Eu tive acesso à lista de relacionados do Vasco da Gama com 23 nomes e o Lucas Piton e o Felipe Coutinho estão relacionados. O Felipe Coutinho ele teve uma lesão muscular recentemente, passou por um processo para melhorar a parte física e agora, pelo visto, está apto. Tanto é que ele foi convocado pelo técnico Rafael Paiva. Vai ser titular? A gente vai contar já já. Sobre o Lucas Piton, outra informação exclusiva que eu apurei. O Piton estava com uma suspeita de hérnia inguinal. Vê, o que é hérnia inguinal? Vamos lá, ouvir amigos e amiga, que é médica, inclusive, beijo para Camila, que me ajudou. E a hérnia inguinal nada mais é que uma condição que ocorre quando o órgão ou parte do intestino se desloca por uma abertura na parede abdominal na região da virilha. Pode ser indolor ou causar desconforto, principalmente quando o paciente tosse, se dobra ou pega em objetos pesados. O Piton estava com suspeita de uma hérnia inguinal. O Vasco da Gama fez um exame no atleta que não deu hérnia inguinal. Uma boa notícia. Eu estou aqui dizendo uma boa notícia, obviamente, para o atleta, pessoalmente falando. Que bom. E o Vasco vai fazer mais um exame para dar o double check. A boa notícia para o torcedor vascaíno é que o Lucas Piton treinou hoje, sábado, normalmente, não sentiu dores no local. Mas arrisco, isso não é uma informação, isso aí já é uma visão minha, um palpite meu. Arrisco a dizer que se não fosse um clássico, acho que o Lucas Piton não seria relacionado, seria poupado desse jogo. E o provável time do Vasco da Gama tem Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton ou Vitor Luiz, que é o reserva imediato do Piton. No meio de campo tem Hugo Moura, aquele mesmo ex-Flamengo, Esforça, Payet, Ryan ou Emerson Rodrigues e David. E ali o centroavante, o Verratti. O Flamengo tem que ficar muito ligado nessa jogada do Piton com o Verratti. Cruzamento do Piton, cabeçada do Verratti. A cabeçada do Verratti, na boa, gente, nesse quesito, o Verratti é o melhor do futebol brasileiro, sem sombra de dúvida, se bobear do futebol sul-americano. O cara sabe cabecear demais e o Piton cruza muito bem. O Flamengo tem que abrir o olho com essa jogada do Vasco da Gama. É o forte do Vasco e a gente sabe que é o fraco do Flamengo. E por falar em Flamengo, o Flamengo também encerrou a preparação. O De La Cruz não vai para o jogo. Ele não treinou no campo com os demais companheiros novamente. Está sendo preparado para o jogo de quinta-feira contra o Peñarol. Ele se recupera de um problema muscular. Lembrando que ele já está na parte ali no campo com os fisioterapeutas. Em breve ele começa a transição e fica apto a entrar em campo. E o Arrascaeta, Vini, vai para o jogo? Sim, vai para o jogo, inclusive treinou como titular. E por falar em titular, o Alexandre vai sim fazer sua estreia como titular, está confirmado. O Gonzalo Plata não será titular, está relacionado, mas não será titular. E o Tite esboçou a seguinte equipe para pegar o Vasco da Gama nesse domingo. Rossi no gol, Varela retornando à lateral direita. Vale ressaltar que o Wesley fez uma baita partida contra o Bahia na quinta-feira. A dupla de zaga, Fabrício Bruno, Léo Pereira novamente, Alexandre na lateral esquerda. O meio de campo, Pulgar voltando ao time, ficou na reserva, tal como Varela no jogo de quinta por conta do desgaste da viagem, do jogo com a seleção. Léo Ortiz, mantido ali na volância. Gerson e Arrascaeta, os dois meias. E a dupla de ataque, novamente, Bruno Henrique e Luiz Araújo. Pelo menos foi isso que o Tite esboçou na atividade desse sábado. Então, o Gabigol mantido na reserva. Lembrando que o Gabigol entrou na vaga do Arrascaeta, fazendo uma função de meia ali.
O próprio Tite não enxerga o Gabigol como centroavante e muito menos agora como ponta direita, como ele foi outrora, sobretudo na época do Santos. O Tite já falou sobre isso e Gabigol também está totalmente desanimado, está nitidamente isso. E por falar em Léo Ortiz, galera, ele novamente vai de volante aí, pelo que o Tite esboçou. E uma curiosidade, nos últimos 12 jogos do Flamengo, Léo Ortiz atuou em 9 como volante e só não foi utilizado na vitória do Flamengo sobre o Bolívar por 2-0 no Maracanã. E o Léo Ortiz, na última zona mista, ele falou sobre isso. Para ele não é mais improviso jogar como volante. Pelo contrário, ele já está adaptado e ele vem estudando como atuar nessa posição, como o próprio disse. Abre aspas. A gente conversa sempre, não só com o Tite, mas com todos os auxiliares e analistas. Pego o vídeo sempre para analisar. Hoje tenho uma maturidade muito boa para eu mesmo pegar os vídeos e poder crescer com isso, podendo analisar o que errei e acertei e os espaços que posso encontrar. Isso eles da comissão me passam praticamente diariamente e no pré-jogo. Então, Léo Ortiz dizendo aí que estuda e, pelo visto, o estudo está dando certo porque ele tem saído muito bem. Parabéns ao futebol que o Léo Ortiz vem produzindo. A gente sabe que quando a bola está no pé do Léo Ortiz vai sair coisa boa, independentemente se ele tiver de volante, de zagueiro, de lateral, no ataque, ele tem uma boa condução de bola, é verdade, uma boa noção de jogo. Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo. Eu tô até com uma camisa aqui do Flamengo, eu não costumo gravar vídeos com a camisa do Flamengo não, eu utilizo sempre da KTO, mas dessa vez resolvi quebrar um pouco o protocolo, até porque essa aqui não aparece nenhuma casa de apostas concorrente à KTO, que é a minha parceiraça aqui do canal. Então resolvi quebrar o protocolo e, para ser sincero, eu deveria ser proibido de fazer isso, né? Porque eu fico tão bonito. Brincadeiras à parte, informações importantes no vídeo de agora, porque o Flamengo vai encarar o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. E desde quando esse duelo ficou decidido após a classificação do Flamengo em cima do Bahia e a classificação do Corinthians em cima do Juventude, muitos torcedores do Flamengo têm me procurado para me questionar sobre o pagamento, primeiro, da compra do Corinthians junto ao Flamengo do lateral direito Mateuzinho, e sim, continua atrasado, e como está a situação contratual do goleiro Hugo Souza. O Flamengo vai receber dinheiro novamente para o Hugo Souza jogar? Como é que vai ser isso? Como é que é a forma de pagamento se o Hugo Souza for comprado em definitivo pelo Corinthians? Gente, eu tive acesso com exclusividade ao contrato assinado entre Flamengo e Corinthians, e eu vou trazer aqui esses detalhes de uma maneira bem resumida para vocês entenderem como é que funciona esse contrato, esse acordo entre Flamengo e Corinthians pela situação do Hugo Souza, pela ida do Hugo Souza ao Corinthians, tendo em vista que o presidente Augusto Melo, do Corinthians, já deu declarações que o jogador será comprado. Mas a partir de quando? A gente vai contar tudo no vídeo de agora e também falaremos se Alexandre estreia ou não contra o Vasco nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, então não deixe de se inscrever, ativa a notificação também, toda vez que eu publicar um vídeo aqui, você com o sininho ativado, a plataforma te avisa e consequentemente você fica muito bem informado de tudo que acontece no Flamengo. Não deixe de compartilhar também, quanto mais pessoas assistindo, mais pessoas se inscrevendo e consequentemente o canal cresce cada vez mais, conto com a sua colaboração. Se quiser ajudar de maneira financeira, tem o Pix aí na descrição. Vamos lá, pessoal. Só para contextualizar, o Corinthians não vive um bom momento financeiro, isso aí não é segredo para ninguém. Inclusive, na sexta-feira, a diretoria, o que eu achei até bacana isso, deu uma entrevista coletiva, vários representantes da diretoria, do setor financeiro, o presidente Augusto Melo, deram uma coletiva para esclarecer a situação financeira. E eles atualizaram a dívida do Corinthians no momento. Supera a casa de 2 bilhões. Para ser mais exato, 2,3 bilhões é a dívida do Corinthians e mesmo assim eles continuam contratando e devendo. Inclusive devem ao Flamengo a parcela da compra do Mateuzinho, devem ao Cuiabá pela compra do Ranieri, devem ao Toluca do México pela compra do Pedro Raul, além de dever a empresários, enfim, direito de imagem provavelmente. Inclusive nessa entrevista coletiva o diretor financeiro do Corinthians fez uma importante revelação. O Pedro Silveira revelou que o Memphis Depay
pode ter contrato rescindido se o Timão, se o time paulista for rebaixado para a Série B, o que há uma chance. O que há uma chance. Tanto é que eles estão brigando na parte de baixo da tabela. E ele diz o seguinte: o rebaixamento, caso ocorra, foi uma cláusula sugerida pelo Corinthians e aceita com muita tranquilidade pelo jogador. Qualquer um dos dois pode optar caso isso ocorra, que não vai acontecer. Espero, estamos trabalhando muito para isso. Não vai acontecer e eles podem rescindir de maneira unilateral, sem prejuízo, sem multa rescisória. Óbvio, se o Corinthians for rebaixado, acho que o próprio Corinthians vai querer não ter mais o Memphis Depay por conta do peso, né, financeiro. O jogador que custa por mês aí mais de 3 milhões de reais. Dito isso, pessoal, vamos para o assunto principal desse vídeo aqui, que são detalhes contratuais entre Flamengo e Corinthians pela situação do Hugo Souza. Vamos lá. Pelo empréstimo até dezembro, o Corinthians já pagou ao Flamengo 200 mil euros. Isso já está quitado. Para o Hugo Souza jogar contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians pagou ao Flamengo à vista a multa de 500 mil euros. Beleza. Se o Corinthians de fato exercer a opção de compra do Hugo Souza junto ao Flamengo, vai ter que pagar 800 mil euros por 60% dos direitos econômicos do atleta. E o Flamengo continuaria com 40%. Ou seja, se a opção for exercida pelo Corinthians, o Flamengo vai lucrar com o Hugo Souza no Corinthians 1,5 milhão de euros. Isso pela cotação de hoje dá um pouco mais de 9 milhões de reais. Além disso, o Flamengo ainda continua com 40% do atleta, o que eu acharia sensacional, porque o jogador está se valorizando. E aí muita gente me pergunta assim, beleza, por que o Corinthians ainda não exerceu a opção de compra, já que declara para Deus e o mundo que vai exercer? Porque por contrato, isso está lá no contrato, a opção de compra só pode ser exercida a partir do dia 1º de outubro, ou seja, no início do próximo mês. E aí, a forma de pagamento, como é que seria? Está em contrato. O Corinthians, exercendo a opção de compra, tem que apresentar uma garantia financeira que o Flamengo aceite ou pagar o valor à vista. Então, das duas, uma. Ou o Flamengo recebe na hora, ou vai ter uma garantia financeira do aceite do Flamengo, tal como aconteceu na situação no Mateuzinho. Qual é a garantia financeira na venda do Mateuzinho ao Corinthians? É o pagamento através de um patrocinador do Corinthians, que é a Brax, que patrocina muitos clubes, inclusive o próprio Flamengo. Então, de maneira sucinta, Hugo Souza renderá ao Flamengo 1,5 milhão de euros e o Flamengo vai continuar com 40% dos direitos econômicos desse atleta jovem que está se valorizando cada vez mais. Vender o valor é baixo, beleza, você fala isso agora. Mas quando o Hugo Souza estava em baixa, jogando num péssimo time lá em Portugal, time esse inclusive que foi rebaixado, o Hugo Souza chegou a levar multa porque jogou futevôlei na hora vaga. O clube português chegou a multá-lo. Na época ninguém falaria isso. Aí hoje, porque ele está valorizado no Corinthians, você vai criticar a diretoria do Flamengo? Não. Eu acho o seguinte, o Hugo Souza sempre foi um bom jogador e eu sempre defendi o Hugo Souza aqui. Inclusive, recentemente, quando ele foi devolvido ao Flamengo após passagem pelo clube português, eu falei, eu prefiro ter o Hugo Souza no elenco a ter o Matheus Cunha. E alguns aqui me xingaram. Hoje estão vendo o Hugo Souza se destacando no Corinthians. Por quê? Técnica e habilidade ele sempre teve. O que não teve foi a parte mental e psicológica no Flamengo. Algo que ele conseguiu evoluir trabalhando fora das 4 linhas, obviamente, e pela experiência de vida. Isso é normal. Todo mundo evolui, todo mundo amadurece, ou pelo menos deveria. Eu, Vene Casagrande, com 34 anos, tenho uma cabeça totalmente diferente do Vene Casagrande com 20 anos. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Inclusive, se eu tivesse essa cabeça com 20 anos, hoje eu estaria milionário. A verdade é essa. Mas é a vida, faz parte do aprendizado. Então, eu acho que a diretoria foi bem, ainda manterá 40% desse atleta que, repito, está se valorizando. Vocês entenderam? Ficaram alguma dúvida entre o contrato
do Flamengo com o Corinthians, podem me questionar aí e eu vendo nos comentários alguma dúvida muito relevante, eu abordo nos próximos vídeos. Para finalizar, só uma passada pelo Flamengo agora. De La Cruz, ontem, sexta-feira, na reapresentação do Flamengo, treinou no campo separado dos demais jogadores, fazendo atividades individuais com os fisioterapeutas. Dificilmente joga contra o Vasco. Está sendo preparado para o jogo de quinta-feira que vem contra o Peñarol pela Libertadores, o que eu acho certo. A boa notícia, Alexandre treinando normalmente, Ayrton Lucas suspenso, então a tendência é que o Alexandre faça sua estreia com a camisa do Flamengo como titular, inclusive, o que eu acho certo. Eu acho que não tem que esperar o melhor momento para a estreia ou o melhor momento para ser titular, não. É um bom jogo, Alexandre é um cara super experiente, não vai sentir a pressão, muito pelo contrário. Eu acho até que vai ajudar o Ayrton Lucas, que fez uma partida bem fraquinha na quinta-feira diante do Bahia. Para mim foi quem esteve abaixo dos demais jogadores. E agora o Alexandre, que eu acho que será titular, deve iniciar a partida contra o Vasco da Gama. Lembrando que esse jogo é domingo, 6h30 da noite, pelo Campeonato Brasileiro. É isso, pessoal. O Flamengo segue buscando uma solução para o impasse jurídico envolvendo o terreno do gasômetro, onde planeja construir seu novo estádio. Após arrematar a área em leilão no fim de julho, o clube agora aguarda o desfecho das negociações para assumir, de fato, a posse do local. Na última sexta-feira, a Caixa Econômica Federal, responsável pelo fundo que detinha o terreno, e a Prefeitura do Rio de Janeiro solicitaram à Justiça a suspensão dos processos por 90 dias. O objetivo é avançar com as tratativas dentro da Câmara de Mediação e Conciliação da Administração Pública Federal. A proposta de suspensão faz parte de um acordo costurado pelo Flamengo, Caixa e Prefeitura, visando resolver o litígio em torno do terreno. O clube já desembolsou R$138 milhões pelos 87 mil metros quadrados do gasômetro e posteriormente pagou mais R$7,8 milhões, valor determinado após uma perícia judicial. No entanto, o Flamengo defende que esse montante já é suficiente e que não há necessidade de novos pagamentos, apesar de um relatório independente ter estimado o terreno em R$240,5 milhões. O imbróglio se intensificou quando a Prefeitura do Rio, alegando utilidade e interesse públicos, decidiu pela desapropriação do terreno. A decisão gerou uma série de disputas judiciais, questionando tanto os valores quanto a legalidade da desapropriação, medida tomada durante a gestão do prefeito Eduardo Paes, que está em campanha de reeleição. Agora, há a possibilidade de um acordo entre Caixa e Prefeitura, que poderia reverter a desapropriação, caso a Prefeitura aceite receber o valor já pago pelo Flamengo, algo em torno de R$146 milhões. Ainda assim, o clube não obteve a posse do terreno, um passo fundamental para iniciar os estudos e planejar a construção do estádio. Embora a 8ª Vara de Fazenda Pública tenha homologado a venda, ela transferiu a responsabilidade de emitir a posse para a Justiça Federal, onde a Caixa e a União continuam contestando o leilão. O Flamengo espera que, com a resolução desse processo, possa finalmente dar andamento ao sonho de erguer seu estádio no coração do Rio de Janeiro.